Como fazer mudas de hortênsias? Escolhendo mudas de hortênsias. Com auxílio de um pincel. Remova a cobertura vegetal e a terra da base de uma hortênsia madura. Procure por um broto sem flor, com 2 a 3 pares de folhas. É importante procurar um broto perto da base da planta. Os cortes mais resistentes, com aparência amadeirada, geralmente produzem mais raízes. O corte deverá ter pelo menos 12 a 15 centímetros de comprimento. Escolha a muda de hortênsia no período da manhã. Evite fazer mudas quando as folhas estiverem murchas. Criando mudas de hortênsias em arbustos. Torça um ramo baixo de um arbusto de hortênsia, até que toque o solo. Mantenha o ramo nessa posição. Use uma pedra, tijolo ou um objeto pesado para mantê-lo. Continue a aguar a planta normalmente. Mantenha o substrato úmido. Remova a pedra para conferir se o ramo já desenvolveu raízes. Coloque novamente a pedra se ainda não houver sinal de raízes ou se elas ainda não alcançaram a terra. Em uma semana, confira novamente se as raízes cresceram. Corte o galho da planta-mãe. Desenterre as raízes do solo. Tome cuidado para não cortar as raízes da planta-mãe durante este processo. Transplante para o local onde você deseja que a sua hortênsia cresça. Escolha um local com sombra parcial. Cultivando mudas de hortênsias em vasos. Prepare os vasos para as mudas de hortênsia. Use um substrato que seja uma parte de mistura para vaso ou musgo de turfa para uma parte de areia ou vermiculita. Adicione o substrato aos vasos e umedeça-o. Não deixe nenhuma área seca. Remova a muda de hortênsia que você escolheu usando uma tesoura de jardim afiada. Corte a, pelo menos, 5 centímetros abaixo de um nó de folhas. Remova o excesso de folhas. Mantenha apenas as primeiras folhas, removendo todas abaixo do primeiro par. Ao retirar essas folhas, você ajuda a planta a desenvolver mais raízes. Pode as folhas mais altas. É opcional. Mas se você podar as folhas maiores e deixá-las na metade do seu tamanho, isso também ajuda no crescimento das raízes. Mergulhe a base da muda de hortênsia em hormônio de enraizamento. Você pode usar um hormônio de enraizamento líquido ou em pó. As mudas de hortênsias irão se desenvolver sem o hormônio, mas as raízes crescerão mais rapidamente se você usá-lo. Coloque a muda no vaso preparado. Empurre gentilmente até que a muda esteja a 5 centímetros abaixo do solo. Espere as raízes das mudas crescerem. Geralmente leva entre 2 e 3 semanas para que as raízes cresçam. Mas o tempo de espera pode ser menor, dependendo da temperatura e umidade. Coloque os vasos em tempo aberto. Se as temperaturas estiverem entre 15 graus Celsius e 27 graus Celsius e se tiver um local protegido do vento e com sombra parcial, mantenha as mudas dentro de casa se as temperaturas médias forem maiores ou menores que as citadas. As mudas devem receber luz solar parcial ou indireta. Mantenha o solo úmido, mas não exagere na água. Se o solo estiver encharcado, a planta pode apodrecer. Puxe gentilmente uma das suas mudas depois de 2 ou 3 semanas. Se houver resistência, as raízes já se desenvolveram. Nesse momento, você pode fazer o transplante ou esperar que as raízes se desenvolvam ainda mais. Cultivando mudas de hortênsias em água. Prepare a muda de hortênsia.
removendo o excesso de folhas do caule. Coloque a muda em um vaso ou um pote completo com água. Espere as raízes aparecerem. Substitua a água do vaso frequentemente. Isso evita fungos. Plante a muda quando as raízes aparecerem.